questão que foi proposta, né, no documentário, eu queria comentar alguma coisa, que é muito interessante essa questão, né? Ora, mas os espíritos que inspiraram a Moisés foram os mesmos que estavam lá através das pitonisas, respondendo aos egípcios, né? No Egito. Olha que interessante. É muito importante que nós compreendamos que os espíritos constituem coletivos e fazem parte de culturas e de épocas históricas. O que é que eu estou com isso a dizer? Se você está no Egito, e você está no Egito antigo, aquela comunidade de espíritos que estão no entorno dessa civilização, não é porque eles estão desencarnados que eles descolaram da cultura, da sua história, das encarnações que ali tiveram. Eles permanecem no mundo espiritual conectados com essa cultura, com essa história. Notadamente, aqueles espíritos, digamos assim, que não são tão evoluídos e tão acima da média da condição humana da época. Eles estão ligados àquelas crenças. Então, se eles estão respondendo a faraós, se eles estão dentro daquele caldo cultural, daquele contexto do Egito Antigo, eles vão refletir tanto no que sabem, quanto no que pensam sobre a realidade e o mundo, aquele contexto e aquela época. Assim como se você transportar-se para a Grécia, se você colocar ali o século V, né? A era de ouro de Péricles, né? Vamos colocar ali 499 até regredindo, né? Você chega ao ano 400. Você tem o século de Platão, Aristóteles e Sócrates. O século luz da Grécia, que é a era de ouro de Péricles. Os espíritos que ali estão aonde? Estão numa civilização que fundou as bases da aritmética e da geometria, que criou a filosofia. A filosofia foi criada pelos gregos na métrica racional da dialética grega, que criou as bases da matemática, bases da arquitetura e da engenharia, uma série de conhecimentos da Grécia Antiga, né? Da chamada, em Cúculos Paideia, o mundo grego. Os espíritos que ali estão já estavam em contato com a ideia de democracia. Então, eles estavam dialogando sobre o que sabiam naquela época. E eles são um coletivo. Isso o espírita, às vezes, perde de perspectiva e imagina um mundo espiritual muito homogêneo. Não é e não será. Você tem uma visão espiritual completamente diferente da condição assim média da Terra, se você subir na escala para níveis muito superiores. Mas, na habitualidade, os espíritos estão integrados a culturas, nunca nos esqueçamos disso. E todas essas culturas têm uma época histórica, têm um contexto de aprendizagem, têm suas crenças. Os espíritos estavam refletindo as crenças que eles tinham na comunicação com os faraós. Assim como você vai para a Europa do século XIX, você tem do lado de cá um racionalista e um homem que não tinha medo nem de evocar, nem de perguntar. Muita gente tem um certo prurido com a ideia da evocação. Ora, o Kardec chamou o livro dos médiuns o guia dos evocadores. Kardec não tinha medo de evocar espírito. Quando ele queria, ele evocava, porque ele tinha um objetivo de conhecimento. E ainda bem para nós que a Revoer Sperry é um laboratório de produção do saber. Experimental, ele quer perguntar, e ele pergunta mesmo. Imagina ele perguntar isso, como é que ele falava, qual era a visão dele sobre as pirâmides. Para vocês terem uma ideia do tema das pirâmides, há um livro que eu recomendo chamado Eram Deuses Astronautas? Uma pergunta de um arqueólogo chamado Eric Van Dunk. Ele também escreveu a obra Jesus dos 3 aos 30. E ele está estudando
todas as civilizações que parecem ter uma tecnologia acima do seu tempo. Vocês terem ideia das pirâmides? As pirâmides, elas têm cálculos matemáticos na sua altura, na sua largura. Dentro das pirâmides, da engenharia das pirâmides, tem cálculos matemáticos que refletem a distância da Terra para a Lua, que reflete a distância da Terra para o Sol. E aí os cientistas, historiadores perguntam, mas como é que os egípcios sabiam disso? As pirâmides é uma construção de engenharia que até hoje está por ser explicada, porque é uma engenharia tão complexa em termos de cálculos matemáticos. E aí esse arqueólogo pergunta, eram deuses astronautas? Ele está se perguntando se não houve visita de civilizações de outros planetas no Egito, na época. Se a gente colocar os espíritos, você pode ter tido revelações espirituais, né, que passaram ignoradas, que colaboraram com o Egito e muita coisa do que eles fizeram, né? Mas, por exemplo, o Egito antigo é uma sociedade de uma hierarquia absoluta. O faraó é um ser divino, há uma elite, uma casta que faz parte da família do faraó e que ela é intocável, insubstituível e vai em herança de nascimento, né? Um poder transmitido de natureza familiar. Se você está na Grécia Antiga, você já tem as origens da democracia. Como é que esses espíritos que estão na Grécia vão pensar a mesma coisa que estão no Egito, ou que estão em Roma, ou que estão em Israel? É claro que são civilizações, algumas delas contemporâneas, né? Roma invadiu tudo isso, dominou tudo isso, mas a partir do ano de 270 a.C., Roma invadiu a Grécia. Mas os espíritos estão em conjunto, em culturas, e eles têm crenças coletivas. Os espíritos que se comunicaram com Kardec, aqueles que se revelaram, eles têm ali uma característica de europeus e cristãos, os que se revelaram. Não quer dizer que eles não tenham um conhecimento bastante universalista, mas quem se revelou são europeus. Veja se não é. Santo Agostinho, filósofo, cristão, da Escola Neoplatônica da Alexandria, europeu, né? Europa. São Luís, europeu. Fénelon, filósofo, europeu. Joana d'Arc, uma personagem da história europeia, francesa. E por aí vai, né? Aí você tem Platão e Sócrates, filósofos da antiguidade, já saiu da Europa medieval ou moderna, né? Os espíritos que, digamos assim, que se identificaram. Eles estavam trazendo um saber elevado, superior, inegavelmente. Eles são espíritos superiores. Mas você tem uma visão de mundo de um cientista dialogando com espíritos predominantemente ali, com suas características europeias, né? Então, isso nunca devemos perder de vista. Se nós perdermos de vista isso, cairemos em preconceito. Por que cairemos em preconceito? Porque aí vem um espírito trazer o seu saber de uma tribo indígena amazônica, com a qual ele está conectado até hoje, e a gente diz, não pode, não quero ouvir. Isso é anti-Kardec. Kardec conversou com um faraó egípcio, um pachá egípcio, que teve uma encarnação, ele tinha uma abertura de diálogo com todos os espíritos. Nós, espíritas brasileiros, somos cheios de preconceitos, a gente só quer ouvir. Ora, se você tem um médium como Chico Xavier, que tem um espírito maravilhoso como Emmanuel do lado dele, o Emmanuel, todas as encarnações dele foi, que a gente conheceu, que ele revelou. Vamos lá? Públio Lentulus, senador romano, Roma antiga, Europa, mas Roma, antiguidade. Padre Silviano, Europa, encarnação de Emmanuel, né? Escravo Nestório, antiguidade, Europa. Depois vem Manuel da Nóbrega, as 4 encarnações que a gente conhece de Emmanuel. Um espírito iluminado, maravilhoso, sábio. Ele traz, inclusive, muito da sua bagagem, dessas encarnações. Agora, a gente fica com preconceito, às vezes, de ouvir digamos assim, um espírito que veio da Amazônia, um espírito que veio da África. E por
pouco importa, chama de preto velho o que seja, ele traz a sua crença, ele traz o seu conhecimento, ele traz a história das suas encarnações. Nós já participamos de reunião mediúnica que o espírito disseram, eu tive 2 encarnações, uma na África e fui trazido para o Brasil como escravo, e tive uma encarnação como médico em Viena. E quando ele queria, ele se apresentava como um chamado preto velho, ele era um homem que tivera vivido na África, e quando ele queria, ele se manifestava como um médico de Viena, no estilo europeu. Estava tudo na sua memória. Esse Pachá do Egito, ele, inclusive, não quer fazer referência à encarnação dele no século XIX, já foi colocado aqui pelo Derne. Ele quer falar da encarnação dele como sacerdote e como mendigo, lá atrás. Ora, então, essa escuta dos espíritos não pode ter preconceito, gente. Kardec não tinha preconceito. Se nós quisermos aprender com os espíritos, a nossa capacidade tem que ser ampliada de escuta. Escutamos todos os espíritos e vamos extraindo dele a sabedoria que eles dispõem ou os equívocos que eles apresentam. O Kardec foi assim, né? Kardec, inclusive, perguntou sobre as guerras. Eu falei sobre as guerras do Egito Antigo, mas Kardec pergunta qual o comportamento dos espíritos durante as guerras, no livro dos espíritos. Lembram dessa questão? O tópico das guerras. Qual o comportamento dos espíritos durante as guerras? Vão lá, vejam lá. Kardec perguntou sobre guerras, sobre escravidão. Escravidão, que era um tema importante, existia na Europa até 1830. Existia no Egito Antigo. Kardec pergunta sobre os direitos do homem e da mulher. Tem o homem e a mulher os mesmos direitos perante Deus? Era muito avançado para aquela época. Kardec pergunta até se algum dia nós nos comunicaríamos com o mundo espiritual além da mediunidade, com outros equipamentos. E os espíritos respondem. Não teve limites. O livro dos espíritos ele trata de tudo, sem medo. E quando ele quer perguntar sobre as encarnações passadas dele, sobre o passado, os espíritos dizem, isso não importa, isso é pueril, isso... E está no livro dos espíritos. Pode procurar. Então, ele não teve limites na hora de perguntar. Kardec não tinha medo de perguntar aos espíritos, mas nós não. Nós, espíritos brasileiros, somos muito temerários e temerosos. Né? A gente não sabe perguntar aos espíritos, porque os espíritos deixaram de ser fontes de informação para nós. Deveria continuar com o método, com a mesma postura ética, mas perguntaram. Então, nunca esqueçamos disso. Se são povos africanos, os espíritos que estão no entorno trazem essa cultura. Os que já revelam bondade, maravilhoso. Imagina os espíritos escravocratas que estavam em torno dos faraós. Não é porque escravocrata era da época. Platão viveu numa época de escravidão, e Platão foi um filósofo notável, ele estratificou a sociedade e dizia que o escravo era uma destinação, ser escravo, porque era normal na Grécia ser escravo. E Platão não condenou a escravidão lá na época dele. Mas o Kardec trata sobre a escravidão no Livro dos Espíritos. Agora, se você tira as pessoas dos seus contextos históricos, você tira os espíritos também. Nunca façamos isso. Existe o médium individualmente, existe um torno espiritual dele. Imagina o espírito de Einstein ao lado de algum médium que tivesse essa possibilidade. Gente, essa mente ficaria afetada como? Com Einstein do lado. Né? Então, pensemos nisso. E nunca temamos as questões. Perguntemos, basta ter metodologia. O Kardec faz essas perguntas do lugar de cientista. Ele está com uma curiosidade que não é leviana, é científica. Ele quer acrescentar informação ao espiritismo. Isso é importante.